Olá, estamos em mais um programa Mulher Guaratuba. Sejam todos bem-vindos e hoje temos uma entrevista incrível com a professora Lourdes. Ela está lá de Pernambuco fazendo essa live aqui ao vivo conosco. E como estamos em agosto, e esse agosto nós comemoramos o Agosto Lilás, né, que é o Lilás porque simboliza, né, a luta contra o abuso doméstico, violência doméstica contra a mulher. E vamos falar então justamente sobre esse tema. Vamos continuar falando sobre relacionamentos abusivos. E agora eu quero chamar a professora Lourdes. Professora Lourdes, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Andresa, a todo o pessoal aí da TV Guaratuba, né? E todos os nossos amigos que estão espalhados por esse Brasil todo e que nós teremos, assim, muita alegria de saber que estarão compartilhando conosco. É um prazer grande estar aqui conosco. Nós que agradecemos a sua presença. Então, vamos começar, né? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar as perguntas. O pessoal que está online. Então, vamos iniciar. A gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. E aí eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre o que é relacionamentos abusivos. Bom, relacionamento já é uma coisa, um grande desafio, né? Desde que a humanidade se relaciona socialmente e nas diferentes tipos de relacionamentos, que já é um grande desafio. Mas o relacionamento abusivo é sempre aquele onde há uma sobreposição de uma pessoa sobre a outra, né? Alguém que abusa do poder, da autoridade, que acha que é dono, que tem a posse, que acha que pode... O abusivo já vem de abuso, né? Então, tem um ditado bem popular que diz assim, não abuse da minha bondade, não é isso? Então, o que significa? É usar aquilo que você acha que tem além do que realmente é o teu direito sobre o outro e fazer uma pressão e subjugar para que o outro atenda e obedeça às suas necessidades e ordens. Seria de forma bem genérica isso aí. E relacionamentos assim abusivos, ele acontece basicamente em que situação? É entre casamento, marido e mulher? Relacionamento abusivo, ele pode se dar em vários tipos de relacionamentos mesmo, assim. Vários tipos de relações sociais, tanto entre marido e mulher, quanto entre casais de mesmo sexo, também entre irmãos, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, e assim sucessivamente. O abuso é sempre o excesso de poder e autoridade que alguém julga que pode ter sobre o outro, e daí passa a agir sobre a vida do outro. Exatamente. Só que é muito mais comum o abuso contra a mulher por ser o sexo mais frágil. E assim, por que acontece assim, os tipos de abuso? Por que a mulher acaba deixando, acaba permitindo isso? O que acontece com ela? Tem um aspecto muito interessante que chama-se a cultura, não é? As culturas dentro da sociedade, de modo geral, elas estabelecem as condutas e os comportamentos. Então, nas culturas extremamente patriarcais e com um caráter de machismo muito exacerbado, faz com que os homens achem que podem ter e exercer esse tipo de direito, esse tipo de poder sobre as mulheres. E como as culturas patriarcais e machistas, caracterizadas por esse predomínio do homem, faz com que a mulher ela se submeta de certa forma porque ela aprendeu que é desse jeito, ela viu pessoas da família, outras mulheres serem tratadas assim, ela tem uma visão social em que a mulher realmente é assim tratada e como se fosse o sexo frágil. Mulher não é sexo frágil, né? Claro que não. Se você olhar o que a mulher consegue fazer dentro de uma sociedade, não pode ser frágil de forma nenhuma. Agora, do ponto de vista da capacidade física, da compleição física dela, se você compara com a compleição do homem,
É claro que a mulher passa a ter uma fragilidade maior. Por quê? Porque a capacidade física dela é inferior à capacidade física do homem. Por isso que o homem, às vezes, se aproveita um pouco disso também. Por saber que a mulher não tem a capacidade de reação compatível com a capacidade dele de pressão e de coação sobre ela. Exatamente. E assim, com o isolamento social, aqueles relacionamentos que já não estavam tão estáveis, que já não tinha tanto o equilíbrio, né, o respeito ali, a empatia um com o outro, acabou se inflamando ainda mais no isolamento, porque os maridos estão mais tempo dentro de casa, as crianças estão mais tempo dentro de casa e isso acaba deixando a pessoa muitas vezes mais irritada. E a índice de violência contra a mulher vem aumentando ainda mais, principalmente nesse período de pandemia. Então, assim, essa semana mesmo aqui, não aqui em Guaratuba, mas aqui em Garuva, que é uma cidade próxima, uma mulher, ela foi espancada pelo ex-namorado e a intenção dele era tirar a vida dela. Mas, assim, tá muito comum, muito comum. Eu tenho conversado assim com muitas mulheres e como está comum. Agora, professora, olha só o que eu queria perguntar para você. Como que eu como pessoa que estou próxima de outra, como que eu percebo que aquela pessoa está tendo uma relação abusiva e de que maneira eu posso ajudá-la? Por exemplo, uma amiga minha. Pode continuar. Sim. Às vezes não é fácil você identificar, porque as pessoas escondem muito. Mas quando você convive mais com a pessoa, então você tem condição, por conhecê-la um pouco mais, de identificar mudanças comportamentais. Então, a pessoa pode ir ficando mais triste, mais reservada, mais depressiva. Então, vários sintomas podem levar você já a perceber que tem algo errado acontecendo. E se associado a isso tiver algumas manchas no corpo, algumas formas da pessoa que tenta esconder e tenta dizer que cair da escada, né? Tem até, hoje já existe umas chamadas assim de instituições voltadas para a proteção da mulher, que caiu da escada, aconteceu alguma coisa, houve isso, foi eu que levei uma pancada, e às vezes já é uma pancada que vem do próprio companheiro, né? Às vezes ele já está agredindo fisicamente. Então, isso faz com que você vá percebendo esse conjunto de sintomas e de sinais que tem alguma coisa errada acontecendo. Lógico que se a pessoa puder, tiver a confiança suficiente, puder se abrir, pode se ajudar muito mais, numa situação dessa do que você ter que estar adivinhando. Então, é importante demais que você puder, você possa chegar perto, conversar um pouco, você está percebendo que ela está diferente, o que está acontecendo com ela, né? E isso é importante, porque muitas vezes salva-se uma vida ou mais, né? Porque quem tira a vida do outro, quem atenta sobre a vida do outro, ele não só tira a vida do outro, ele prejudica a vida de várias pessoas. É verdade. Então, esse cuidado é fundamental para que a gente possa ir observando no dia a dia nossos colegas, as nossas amigas, nossas parentas, e sai por aí, né? As pessoas que seja possível que nós possamos ajudar, vai fazer uma grande diferença na sociedade e na vida dessas. É verdade. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão chegando. Vou pedir também que vocês curtam, que vocês compartilhem. E outra coisa, se vocês tiverem dúvida sobre o assunto e também se vocês quiserem acrescentar algo mais, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai estar acompanhando, tá? Então, assim, compartilhem, ajudem a gente a alcançar mais pessoas. Quanto mais você compartilhar, mais esse tema vai chegar àquelas pessoas que estão precisando. Porque muitas vezes, né, professora, a gente vive um relacionamento abusivo e não está percebendo. A gente não percebe muitas vezes porque
o cônjuge acaba tendo sinais sutis, né, de violência. Ele acaba sendo muito sutil realmente, de uma forma que o outro não percebe, até a própria mulher, por conta da autoestima baixa, né? Ela acaba achando que aquilo é tudo normal. Tem algo interessante, veja só, os relacionamentos abusivos nem sempre eles são extremamente escancarados ou tem que ter uma violência física. Extremamente abusivas, que são extremamente ciumentas, querem controlar a vida dos seus companheiros, dos seus maridos, e isso também é abuso. O abuso não é só o homem contra a mulher, né, assediar de forma a que controle os comportamentos, os movimentos dela, os direitos de ir e vir, mas também as mulheres também fazem isso. Então, o comportamento abusivo, que é mais evidente no homem, as mídias mesmo, elas mostram isso, né? Através da quantidade de afetação que os homens demonstram. Hoje está uma coisa assim, mais exacerbada, você colocou aí em relação à pandemia. Por quê? Por que isso acontece? Porque os casais passaram a conviver mais tempo. Aqueles homens que não toleram a mulher ter uma independência, autonomia, ter liberdade, conseguir ter sucesso na vida, ter eficiência na sua vida profissional, na sua vida de relacionamentos, de um modo geral. Então, eles hoje estão muitos até desempregados, estão convivendo mais dentro de casa, e isso é uma grande oportunidade. Ou para se estabelecer um novo relacionamento, conseguir dar uma zerada nessas inadequações comportamentais, passar a ter um novo comportamento, um novo relacionamento, ou aprofunda essas marcas, aprofunda essas dificuldades que os homens ou mulheres tenham e passa a ter comportamentos assim muito piores, né? Que podem chegar, como você colocou mesmo, até a tentar contra a vida do outro, tanto homens quanto mulheres, mas muito mais os homens que as mulheres. Agora, também essa oportunidade, né, essa pandemia também dá a oportunidade que as pessoas também aprofundem os relacionamentos e melhorem bastante. Né? Isso também tem acontecido, né? Ao contrário dos abusos, também é uma realidade hoje. Muitos casais se separando e muitos casais aprofundando seus relacionamentos. É verdade. Pessoal, eu vou dar aqui boa noite para a Luzia, para a Lucrécia, Francisco Diogo, que estão chegando na live. Mais uma vez eu peço para vocês curtirem e compartilharem a live, tá? Porque muitas vezes o Facebook acaba não entregando para todas as pessoas que precisam escutar isso aqui. Então vamos compartilhar, vamos ajudar. E aí, tia, vamos fazer só um intervalinho rapidinho, tá? Pessoal, fiquem aqui que é rapidinho e a gente já volta. Ok.
Voltamos! Que bom que vocês continuaram aqui conosco. Olha só, aí como a gente está falando sobre a violência contra a mulher, o abuso de relacionamentos abusivos, eu estava atendendo uma cliente esse mês e aí ela, com os questionamentos que a gente acaba levando, né, para a pessoa sobre relacionamentos, né, aquilo que pode ser ajustado, e aí ela fez uma reflexão bem profunda. Inclusive, ela até refletiu sobre o valor do casamento para a vida dela. E ela falou assim para mim: Andresa, eu estou há 25 anos casada e hoje eu percebi que eu vivo um relacionamento abusivo com meu marido. E por conta disso, eu levo o relacionamento para os meus filhos, o abuso também. Eu acabo abusando com eles, acabo passando do limite com eles, porque eu não consigo, né, reter essa carga. Essa energia negativa eu acabo levando para os meus filhos. E aí ela ficou, nossa, bem reflexiva, sabe? Mas ela pôde perceber. Só que aí, ao perceber, ela conseguiu mudar. Ela conseguiu, pelo menos, ajustar isso com os filhos dela. E aí, com o marido, aí é uma questão mais... É uma questão mais de casal mesmo, né? Depende dela e depende dele. Mas assim, olha só, 25 anos e depois de 25 anos você perceber que é um relacionamento abusivo, onde não existia a agressão física, mas existia a agressão psicológica. Então, o que é que leva uma mulher a passar 25 anos e não se perceber? Tem algo que chama-se autopercepção, né? Então, é um aspecto da inteligência emocional, o autoconhecimento de que você não se olha. Você está olhando tão para fora da sua própria vida, de você mesma, e você não consegue perceber o que está acontecendo com bastante clareza ao seu redor, que te afeta profundamente. E a primeira afetação é a afetação emocional. Quando, por alguma razão, um gatilho dispara, mas não um gatilho físico, um gatilho emocional, né? E faz com que a pessoa desperte para os sentidos, para perceber nuances dos seus relacionamentos que são prejudiciais, esse é um momento muito importante e fundamental. Os modelos de relacionamentos que estão estabelecidos socialmente, eles são, em sua maioria, divergem bastante, são muito diversos, mas na sua maioria eles são carregados de pressões. Conviver dentro de uma família é um grande desafio. E nós reproduzimos os modelos. Aquilo que a gente recebe, a gente termina reproduzindo para o outro. Então, quando a mulher ou o marido faz com os filhos aquilo que recebe, é uma forma também compensatória e é um mecanismo de defesa para desconstruir um pouco e passar adiante um pouco aquele sofrimento, aquele peso que carrega. E nem sempre tem consciência disso. Faz de uma forma mecânica, automática, bem reprodutiva, num modelo bem reprodutor, que não se percebe. Quando dá o estalo, dá um gatilhozinho que dispara e que mostra isso, esse momento é fundamental. É um momento de crescimento, de autoconsciência, que vai fazer com que não só modifique aqueles relacionamentos que a pessoa percebe que estão sendo conduzidos de forma errada, ruim, prejudicial, mas também é uma chance, uma oportunidade de rever o seu próprio relacionamento dentro do casamento, né? Ela que, no caso, como você colocou, uma pessoa que depois de 25 anos percebeu assim, e de repente ela poder entender que pode mudar também o relacionamento com o seu companheiro, com aquela pessoa que ela vive há 25 anos. Né? 25 anos você não tem consciência de que está sendo abusado. E até que está abusado. Pois é, mas é a realidade de muitas, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço online, uma mulher, né? E ela falou para mim: Andresa, eu vivi em cárcere privado por 8 anos. E por 8 anos eu aguentei. Mas no último ano ele começou a partir para agressão física e aí eu vi que eu precisava pedir socorro porque eu poderia morrer.
E aí ela fez isso pensando no filho dela, ela fez isso nem pensando nela. Eu digo, não, tenho que fazer alguma coisa porque o meu filho precisa de mim. Então, muitas vezes a gente procura ajuda não porque a gente quer se libertar, mas com medo de que venha afetar a pessoa do grupo. Né? Então, não faço por mim. Então, é a questão do autoconceito, né? A pessoa ela não se enxerga. Ela pediu ajuda porque enxergou o outro, mas não por ela mesma. E aí, uma coisa bem interessante que ela falou foi o seguinte, que ele chegava para ela e falava assim, ninguém vai descobrir o que eu faço com você, porque eu sei exatamente onde bater. Então, ele batia muito na cabeça dela, batia nos pés, em partes que ficavam cobertos, que as pessoas não viam. Né? Então, assim... A perversidade, quando ela está instalada no relacionamento e quando as mentes estão doentes de fato, as pessoas são capazes, né, pela inteligência, o quociente de informações, o quociente intelectual, capaz de tramar, de traçar, de planejar, de arquitetar formas, de forma até assim masoquista e sádica, de fazer o outro sofrer e manter isso sob um sigilo. E o que uma das coisas que faz com que a mulher também ela suporte muito, você disse aí, de forma muito bem colocada, são os filhos. As mulheres, principalmente aquelas que dependem muito, não só emocionalmente, mas dependem também economicamente, financeiramente, para sobreviver e para que a família sobreviva de uma determinada pessoa, no caso do marido, ela adia o máximo que ela pode a saída dessa situação. Por quê? Para que nada possa vir a acontecer e prejudicar as suas crias, né? Prejudicar os seus filhos, prejudicar a estrutura da sociedade, daquela sociedade familiar e até mesmo o medo mesmo que vai enfrentar ao largar uma situação dessa, até a coragem de sair de um relacionamento abusivo, o medo do desconhecido. Então, aquilo que poderia parecer uma zona de conforto, que não é, que alguém que vive um relacionamento abusivo não pode sentir ou ser percebido como se vive numa zona de conforto. Conforto dá uma certa tranquilidade, por mais que você dependa de outra pessoa, mas faz com que você tenha medo do desconhecido, do que tem que enfrentar para ganhar autonomia e sair debaixo daquela pressão psicológica, física, material, econômica que você vive. Então, os filhos são argumentos extremamente fortes que inviabilizam uma independência mais rápida. Eles seguram muito que esse relacionamento persistam e perdurem por mais tempo. Exatamente. E porque assim, a gente acaba tendo uma visão bem distorcida sobre o que realmente é um relacionamento, porque como você falou, o exemplo que a gente tem já não é tão bom, né? O exemplo que a gente teve com os pais, com os avós, né? E aí a gente vai repetindo esses padrões. E aí quando a gente chega no nosso relacionamento, o que a gente vai construir, que é a família, a gente acaba depois repetindo esses padrões. E muitas vezes a mãe, né, para proteger aquela imagem de pai, né, de pai ideal, de pai excelente, a mãe acaba suprimindo toda aquela dor, toda aquela situação, né, para que o filho não pense errado do pai, para que o filho não venha deixar de amar o pai. E aí tem muitos casos de que a mulher acaba escondendo por anos, não fala, não conversa com os filhos, e aí quando os filhos se casam, eles de novo repetem todo esse padrão. Então, assim, é um ciclo, uma corrente que precisa ser quebrada. E a gente só quebra... Como que a gente pode quebrar esse ciclo? Esse ciclo é como aquela senhora que você falou, que está há 25 anos num relacionamento abusivo, só agora percebeu que era abusivo. Veja, esse ciclo é quebrado sempre que a pessoa tem um nível de consciência maior, mais dilatado em relação à sua própria vida, a como você se sente como pessoa, o que você espera da vida, o que você quer, que você tenha consciência que você sabe o que quer e o que não quer também. Porque só a partir desse momento é que você vai dizer, eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim, eu não vou passar isso para os meus filhos.
Antigamente, na época das nossas vós e da minha mãe, de pessoas com mais idade, as pessoas eram obrigadas a suportar muito sofrimento, porque era assim que a sociedade era organizada. Existiam padrões bem definidos e sólidos, e a sociedade assinava embaixo e estava tudo certo. Então, sair de um relacionamento abusivo era algo difícil. Por quê? Não é só o fato de que imagem os filhos terão dos pais, mas é que imagem a sociedade terá da mulher, e que imagem os filhos terá da própria mãe, e que imagem a mulher vai ter de si mesma, porque vem junto com isso uma questão de fracasso, de insucesso. Alguém que sai de um relacionamento que não conseguiu segurar, a pessoa é capaz de puxar para si esse sentimento de culpa e de responsabilidade, como se fosse não a vítima, mas o motivo que desencadeia todo tipo de abuso. Então, isso é um processo educativo, é um processo comportamental cognitivo, mas é um processo extremamente social, porque a sociedade ela tem uma grande responsabilidade por cuidar dos seus cidadãos. As instituições instituídas, elas têm, e legitimamente consolidadas, elas têm a obrigação de cuidar das pessoas. Então, esse olhar, mudar esse padrão é algo que tem que estar presente dentro das escolas, dentro das instituições corporativas, dentro das associações de pessoas, dentro das igrejas. Deverá haver essa preocupação e esses cuidados de olhar as pessoas com o respeito devido que elas precisam ser tratadas. Para quê? Para que as mulheres possam se sentir dignas e fazer o enfrentamento das dificuldades, inclusive dos seus companheiros, dos seus maridos, cheios de dificuldades. Os maridos também poderem encarar, enfrentar, fazer esse enfrentamento, e o sentimento que tem que prevalecer para que as relações elas persistam e perdurem é o sentimento de amor. Alguém que abusa do outro não pode amá-lo. Você, cantei aquela música, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Quando a gente ama, a gente cuida. É uma distorção do amor, né? Casamento, relacionamento, é um mar de rosa, é um paraíso? Não. Mas ele vai se constituindo, as relações interpessoais, relações entre mulheres e homens vão se constituindo enquanto um paraíso, à proporção em que esses relacionamentos vão crescendo, vão sendo fortalecidos e vão dando espaço a mais sentimento de querer estar com o outro, de olhar para o outro com o amor e dizer assim, eu quero estar com você. Alguém que maltrata, alguém que quer demonstrar a sua posse, a sua propriedade, o seu domínio sobre o outro, não ama o outro. Ele, na verdade, nem ama a si mesmo. Ele tem dentro de si armazenado uma sequência de episódios de ódio, de ressentimento, de maltratos, de traumas, que impedem que o amor transborde, que o amor venha à tona, que seja o amor realmente a comandar os relacionamentos. Então, isso é estendido e expansivo a todos os tipos de relacionamentos. É o poder econômico, o poder político, o poder que você pensar. Quando há o abuso, é porque não ama o outro. Porque quando se ama, não se abusa. Muitas vezes se ofende, né? Ofende o outro, se perdoa, pede perdão, volta atrás, né? Reconstrói, desconstrói o que está errado, constrói novos caminhos, novas perspectivas. Então, esse é o grande desafio e as nossas metas, principalmente nós que conhecemos um pouco mais disso aí, que somos da área de comportamento, que estudamos e que aprofundamos esses estudos e essas pesquisas, Andrés. Eu quero lhe parabenizar pelo grande trabalho que você vem fazendo e pelo alcance da contribuição social que o trabalho que você faz tem entregado à sociedade. Isso é muito bom, isso é importantíssimo.
E isso só tem estimulado a que outras pessoas se interessem mais e busquem esse conhecimento tão fundamental para que os relacionamentos possam melhorar cada dia. Exatamente. Mas Como eu sou professora, André, eu falo muito, você sabe. você está aqui para falar. Você está aqui para falar. Deixa eu dar boa noite aqui. Olha só, a Claudinha está aqui. Ana Maria, boa noite, Ana. Boa noite, Ana Maria. Gente, continue compartilhando, tá? Ainda tem mais gente para escutar essa live, né? E coloquem perguntas, tá? Vocês tiverem perguntas, boa noite, cheguei agora. Não tem problema. O importante é que chegou. Outra pergunta que eu quero falar. Você falou muito sobre a questão financeira, que as questões financeiras geralmente é a que mais abala e que mais faz a pessoa decidir acabar ficando dentro do relacionamento abusivo, porque a questão financeira hoje em dia se colocou como algo, como um pilar assim muito forte que não pode ser quebrado ou algo que não pode ser, que você não pode alcançar, né? E muitas pessoas acabam não largando, né? não abrindo mão do relacionamento, mesmo que o relacionamento seja abusivo, nocivo e faça mal para o cônjuge e ainda para os filhos, por conta da questão financeira. E aí o seguinte, como que essa pessoa, né? Como que essa pessoa, como que a gente pode falar para a pessoa que ela precisa, né, de ajuda, porque também precisa de um acompanhamento profissional, né? Não é só largar. Você que passa muitos anos com relacionamento abusivo, você precisa de ajuda do profissional, porque sozinha muitas vezes a gente não consegue, porque os gatilhos, eles vão sendo disparados, né? E toda vez que dispara esse gatilho, você cai no mais profundo, no mais escuro dentro de você mesma. E aí, como que a pessoa pode fazer? Como que a pessoa pode ajudar a outra de uma forma que ela venha perceber e ela venha se desvencilhar dessa questão do pilar financeiro? Né? Não, por causa do financeiro, eu não largo do meu marido porque eu não posso abrir mão da minha casa, porque eu não posso, porque a lei existe para nos defender também. Então, como que essa pessoa pode ser avisada? De que forma que a gente pode fazer isso? Veja, a questão financeira ela é muito séria. Por quê? Porque ninguém vive sem o dinheiro, né? Não existe isso de como você sobrevive se você não tiver um respaldo financeiro na sua vida. Mas é necessário saber também que existem os direitos, né, dentro do casamento. Então, ninguém vai ficar obrigado, sofrendo até a morte, porque é sustentada por outra pessoa. Se a pessoa não suporta mais, ela tem que buscar os seus direitos. E os direitos jurídicos, eles estão aí para serem também exercidos, praticados e respeitados. E hoje com o mundo do conhecimento muito amplo e com as facilidades hoje, com as tecnologias que nos dá acesso para a gente fazer alguns tipos de formação, a mulher tem que ir construindo e planejando a sua própria saída, né? Se ela não consegue ficar dentro de um relacionamento por um tipo de abuso que ela sofra, independente de que tipo de abuso seja, mas que faça com que ela não suporte, chegar a um ponto que não tem mais condições de ficar, ela já tem que ir se planejando, buscando algum tipo de ajuda, se agregando em algum espaço voltado para esse tipo de apoio, de amparo à mulher que pretende sair. E também outra coisa importante é contar com a família, com os amigos. Não pode esquecer isso, né? E tem outro aspecto, às vezes a própria família tem dificuldades em encarar essa separação e acha que a mulher tem que suportar. Tem famílias que acham que tem que ficar mesmo, né? Mas a mulher tem que encontrar as suas saídas. Ela não pode ficar e morrer ali dentro sem buscar alternativas. Quando os filhos são pequenos, é até mais difícil para a mulher sair, mas a mulher sai. Até porque o homem vai ter que dar uma pensão, se a mulher não trabalha, ele precisa da pensão, precisa do alimento para os filhos, né? Quando os filhos são maiores, aí já vai ficando mais fácil.
porque os filhos também vão procurando ganhar uma certa independência e a compreensão também sobre isso passa a ser maior. Uma criança compreender a sair do sumiço de um dos pais no dia a dia, da rotina da casa, é mais difícil, mas se entende também, porque nós vivemos numa sociedade onde se conversa bastante, onde se dialoga bastante. Então, é muito importante conversar com os filhos, sem fazer o terrorismo, a não ser que a situação seja tão insustentável que ameaça a segurança das crianças, ameaça a segurança dos filhos, a sua integridade física, emocional, e que precisa realmente de uma atitude mais drástica. Então, a mulher, às vezes, fica tão fragilizada que ela não consegue dar um passo. Então, ela tem que descobrir, ela tem que saber. Por isso que é importante que se diga onde é que existe que as instituições públicas ou privadas que oferecem algum tipo de suporte, de apoio, que possa ter um apoio jurídico para a mulher tentar encontrar uma orientação. Então, tudo isso é importante, que a mídia, até você, olha, tem esse aqui na área, na região, você pode buscar, tem esses contatos, esses telefones, você tem que ligar. Tem uma coisa muito interessante, inclusive mostrando, né, nas mídias, que é aquela marcazinha que a mulher já faz na mão, com uma cruzinha vermelha, mostrando que ela está sofrendo algum tipo de abuso, né? E ela poder mostrar aquilo ali, a gente vê na prática, não sabe como é que isso realmente está funcionando, se é efetivo realmente, tem um efeito, um resultado efetivo. Mas tem várias formas de se gritar para o mundo que você está precisando de ajuda, né? E tem as instituições que também têm os apoios psicológicos gratuitos. Se a mulher não tem como pagar, ela tem que buscar isso aí. Né? As universidades, as instituições, as faculdades, normalmente ofertam vários tipos de suporte e de ajuda para pessoas que estão passando por esse tipo de abuso. Nós temos na Universidade Federal de Pernambuco, temos inúmeros grupos, que se organizaram, que já vem desenvolvendo um trabalho de suporte, para, inclusive, alunos com tentativas de suicídio, alunos em estado de fragilidade, de risco, mulheres que possam procurar essa orientação, esse cuidado. Tem os grupos de saúde mental, tem vários movimentos. Então, as instituições públicas, elas têm prestado grande trabalho à sociedade nesse sentido também. Então, cada pessoa vai ter que ver o tamanho da sua dor e o passo que tem que dar. Exatamente. E o medo acaba atrapalhando demais a decisão, né? Porque às vezes não é nem porque ela não consegue se separar, fugir, né? Às vezes ela até consegue, ela sabe que ela consegue, mas o medo do que vem após, né? De toda a pressão, de todo o julgamento, né? De todo tipo de situação. Muitas vezes não tem essa rede de apoio, não tem as amizades, não tem a família que está ali para proteger. Então, assim, o que vem depois, às vezes, dá mais medo do que está presente, né? Do que está acontecendo. Isso, por isso que cada um tem que medir, saber o tamanho do medo, quais são os medos, o alcance disso, o que é que suporta, mas também pode montar algumas estratégias para aguentar um pouco mais, para tomar decisões mais acertadas, né? Então, é uma situação bem pessoal e bem individualizada, que não tem como você generalizar. A única coisa que a gente pode dizer de verdade é que ninguém merece e ninguém precisa viver a vida sendo saco de pancada de ninguém. Em algum momento, a sua dignidade, a sua força interior, a sua capacidade de resiliência, ela tem que vir à tona e fazer realmente você dar aquele pulo do gato, né? Para que você consiga sair da situação e viver uma vida diferente. E muitas pessoas que estão cuidadosas também precisam de ajuda, né? É São verdade. vítimas de outra história.
são vítimas de outras situações que viveram no passado, são reprodutivas também, desses modelos. E precisam também de ajuda. Não é só a vítima, o algoz também precisa, né? Também vai precisar de ajuda. Na verdade, são seres humanos, as duas partes precisam, né? Todos os envolvidos ali precisam daquela... Todas, né? Todo mundo que está envolvido precisa. Deixa eu só ver aqui os comentários. Oi, Renata, bem-vinda. Boa noite, é Divânia. A Dinha é a Claudinha aqui, tá? Eu conheço ela. Ela falou aqui, ó, estou passando um sufoco, mas eu sei que não estou só. E o que eu precisar, terei sempre alguma amiga ou amigo para ajudar. No caso, essa mulher aqui maravilhosa, ela acabou de romper um relacionamento abusivo com o marido, né? Onde o filho dela também acabou sendo vítima, né? do abuso, da agressão psicológica e física. Né? A Lucrécia falou aqui, ó, vocês acham que aquelas piadas dos humoristas ridicularizando a mulher é também um tipo de abuso? É uma falta de respeito. E tudo que ultrapassa o limite já é abusivo, né? Com certeza. Tudo tem uma coisa em psicologia, né, que chama-se xiste. Quando a sociedade não suporta determinados tipos de fenômenos, então começa a brincar, começa a fazer a tragicômica, né? Rir das tragédias e tirar onda com as coisas que são sérias. Então, isso existe os humores oficializados, que são os programas de humor, que satirizam, que brincam com a realidade, aquela realidade que não consegue, de certa forma, tratar da melhor maneira para que ela mude. Então, as piadinhas que se tiram com as mulheres, né, é uma forma também de abuso, de agressão, né? Mas elas ficam assim, muito na coisa do humor, da sátira e tal, então a sociedade se apega aí. Mas vai não levando, tá correto. É verdade, vai levando tudo na brincadeira. Isso. Vai levando na brincadeira. Deixa de tratar com a seriedade que o tema necessita, né? E Dinha, aqui dizer para você que você é uma mulher corajosa, uma mulher valente, mas uma mulher que tem um caminho imenso pela frente a ser vivido, né? Você precisa confiar em você, saber que nem sempre é fácil sair de uma situação dessa. Você, durante um tempo, mesmo com a ajuda psicológica da sua família, você sofre as lembranças, as amarguras, sofre no corpo, sofre na alma, mas tudo passa. Essa é a grande verdade. Tudo passa. Quando a gente consegue se livrar de determinadas situações, já foi um passo enorme, imenso, que se deu para viver uma vida diferente. Se proteja, tenha certeza que você é uma mulher valente. Isso. Se proteja e busque realmente nos seus amigos, na sua família, aquele apoio, aquele suporte que você precisa. Se protejam e se ajudem, né? Vamos criar essa rede, né? Rede de respeito e de consciência, exatamente. Pessoal, a live está maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando e a gente vai ter que encerrar. Mas essa conversa não encerra aqui. A gente vai continuar, né, essa conversa, talvez um outro dia, talvez na semana que vem, porque tem muitas perguntas, muitas lacunas ainda em aberto, mas a gente infelizmente vai ter que encerrar. Professora Lourdes, um beijo para você, muito obrigada para todos vocês que estiveram aqui com a gente, que compartilharam. Continuem mandando perguntas, porque se a gente não respondeu agora, a gente pode marcar um outro programa para a gente estar respondendo a pergunta de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Beijo, muito feliz, beijo a todos. Você, grande beijo. Você está preparado? Pois o seu futuro chegou. Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado na Faculdade ZEP. Se você sonha em conquistar uma graduação e construir seu futuro por meio do conhecimento, essa é a hora. Inscreva-se já em nosso site e não perca essa oportunidade.
ISEP, a sua faculdade no litoral.